os 3 tipos de pessoas que existem na face da terra. 3 tipos de crentes na face da terra. E você deve decidir que tipo você é. Que tipo de crente você está sendo. Que tipo de crente, em que área você está realmente atuando, operando, sendo útil. Ou se você tem aproveitado os seus dias, se você tem aproveitado de verdade. Porque sabe, amados, você vai passar por essa terra, você vai passar por essa vida, você vai passar e não vai adiantar. Um dia você vai morrer. Todos nós que estamos aqui, um dia vamos partir. Hoje você é forte, hoje você é jovem, mas um dia você vai partir, e a Bíblia diz que o jovem deve aproveitar a sua força. Então não importa quantos anos você tem, você vai partir um dia, e seria muito importante que você aproveitasse bem a sua vida na face da terra. Muitas pessoas entendem o aproveitar a vida como se divertir o máximo possível. Eu acho que isso é importante também. Mas o que eu quero falar com você nessa noite é que você pode fazer a sua vida valer a pena, porque todos nós seremos esquecidos na 4ª geração. Eu jamais esquecerei da minha mãe. A Luana jamais se esquecerá da minha mãe. O Tiaguinho, não sei se ele vai ter o mesmo pensamento em relação à minha mãe, mas o filho do Tiaguinho nem vai saber quem foi a minha mãe. E assim também será você. Na 4ª geração, a tua memória vai desaparecer. Então, amados, nós temos que deixar uma coisa assim, nós temos que deixar um legado. Nós temos que fazer alguma coisa, porque quando chegar na 4ª geração e perguntarem assim: quem foi essa mulher, quem foi esse homem? Vão dizer assim: esse foi o homem de Deus, essa foi a mulher de Deus que abriu as portas para a gente chegar onde a gente está. E para isso, meu querido, eu vou falar com você sobre o primeiro tipo de pessoa que não vai conseguir fazer isso. Há um tipo de pessoa que não conseguirá marcar a geração dela. São os que estão nas igrejas com as mãos levantadas. Quando eu falo de mãos levantadas, eu não estou falando de adoração, eu estou falando das mãos levantadas em petição. E hoje o que mais existe nas igrejas são pessoas que estão pedindo alguma coisa, e é por isso que as igrejas estão cheias de campanhas. Campanhas. Existe a campanha da conquista, existe a campanha, nossa, meu Deus, eu até que me perdi. Tantas campanhas que são feitas para que a gente possa conquistar alguma coisa. É como se estivéssemos com as mãos levantadas para o alto e pedindo para Deus o tempo todo. Deus ama a todas as pessoas, e aqueles que estão pedindo para Ele são muito importantes. Então, meu amado, se você está na fase de pedir para Deus, aquele que só está pedindo: Senhor, eu quero isso. Se a sua oração é basicamente uma oração de petição, se essa é a sua oração, eu quero dizer, meu amado, que você é importante para Deus, mas não será relevante para essa geração. Você vai passar por essa vida e provavelmente será esquecido nos seus bisnetos, se chegar a tanto. A Bíblia fala muito sobre pessoas que estão só preocupadas em receber de Deus alguma coisa, e há versículos bíblicos para isso, como Mateus capítulo 7, no versículo 7 ao 11: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á.
E qual dentre vós que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus dará bens àqueles que pedirem. O problema é que os bens que Deus quer dar não são os bens que nós queremos receber na maioria das vezes. O problema é que antes da palavra pedir vem a palavra buscai. Então, antes de ser uma pessoa que pede, nós deveríamos ser uma pessoa que busca. Mas nós gostamos de pedir bastante. João capítulo 15, versículo 7, Jesus deixa isso bem claro. Ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, há uma condicional: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa para Deus, que Deus vai fazer, se você estiver nele e as palavras dele estiver dentro de você. Mas nós geralmente entendemos somente a parte B do versículo, que diz: pode pedir o que quiser. Os que levantam a mão para o céu para só pedir, mesmo que haja legitimidade nisso, não conseguirão mudar absolutamente nada. Suas vidas não fazem diferença nenhuma em relação à mudança no reino de Deus. Ela não consegue mudar nada e nem implantar nada a respeito do reino de Deus. E elas não deixarão legado nenhum. Deus sempre terá prazer em dar aos que pedem, mas os que passam a vida pedindo não manifestarão a glória de Deus. Entenda isso: você pode passar toda a sua vida pedindo. Senhor, abre portas para isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu estou precisando daquele carro. Senhor, derruba a prestação do aluguel. Senhor. Pedidos e mais pedidos. E Deus poderá satisfazer grande parte desses pedidos, talvez até todos. Mas você vai perceber que você não conseguiu agregar nada no reino de Deus. O segundo tipo de cristão é aquele que tem não mais as duas mãos levantadas, mas uma mão ele abaixou. Ele mantém uma mão levantada para o céu e a outra mão abaixada na terra. Geralmente a igreja se encontra nessa posição, de uma mão levantada para cima e uma mão estendida para baixo. Por que a igreja está assim hoje em dia? Eu tenho conversado com muitos pastores que estão em crise com suas esposas. E quando eu converso com eles o porquê eles estão em crise, eles estão falando: estou em crise porque o meu ministério não bate com o ministério da minha esposa. Alguns pastores estão mais preocupados no ministério do que com a família. Alguns líderes estão mais preocupados com o ministério do que com a família. E estão com suas casas divididas. Por quê? Porque eles acreditam que Deus quer usá-los para fazer alguma coisa. Olha para o irmão que está do lado, diz assim: Deus não precisa de você para fazer nada. Mas desde que eu me converti, principalmente que eu me converti no meio pentecostal, a impressão que eu tenho é que Deus só fará alguma coisa através de mim. Através de mim. O meio pentecostal parece assim: Deus só fala. Você quer ver uma coisa? A Bíblia inteira está falando um monte de coisa para a gente, mas se um profeta falar a mesma coisa que está na Bíblia, a gente acredita mais. Já percebeu isso? Profeta entre aspas, né? A Bíblia está escrito assim, ó. Eu já vi isso um monte de vezes acontecer. Na Bíblia está escrito: abandone o pecado.
você lê na Bíblia, abandone o pecado, e tudo bem. Mas, se um homem chegar perto de você e dar uma sapateada, ou uma irmã de saia bem comprida, e der uma voltinha e sapatear, e dizer para você, abandone o seu pecado, aí foi Deus que falou com você. Já percebeu isso? A palavra está falando o tempo todo, abandone o pecado. Ó, você quer ver uma coisa? A palavra diz, perdoa quem fez mal para você. Jesus diz isso, perdoa, perdoa. A gente lê, perdoar quem fez mal para mim. É isso aqui. Mas se um canelinha de fogo chegar perto de você e fazer Deus manda dizer, perdoa aquele que fez mal para você. Ah, Deus falou com você. Aí Deus falou com você. Nós temos o nosso relacionamento com Deus é algo tão frágil, é algo tão inexistente, que para a gente acreditar que Deus está falando, nós precisamos que Deus, numa sessão espírita branca, incorpore dentro de alguém para poder falar para a gente alguma coisa. Isso chama-se espiritismo. Não, pastor, isso é o Espírito Santo. Não, isso está na Bíblia. Está na Bíblia já o que Deus estava querendo falar, mas você precisou que alguém revelasse para você. Precisou disso. Me lembro de uma vez nós estávamos no monte orando, e eu vi aquele irmão o tempo todo ali no monte, comecinho da colheita. A gente subia lá em cima onde é terra de Santa Bárbara, e ali a gente ficava orando. Um dia o irmão trouxe a esposa. O irmão o tempo todo, coitado, não conseguia fluir na vida dele, porque a esposa levava ele para trás o tempo todo. Eu cheguei para ela e disse assim: minha querida, eu tenho um recado para você. Ela falou: pode falar, pastor. Olha, querida, você deveria apoiar o seu marido, você deveria estar do lado dele, você deveria orar com ele. Ela disse: foi Deus que falou isso para você, pastor? Eu falei: não, fui eu que falei isso para você, irmão, não foi Deus não. Porque é óbvio que você deveria fazer isso. Eu vejo o seu marido vindo na igreja sozinho, você não. Eu vejo a luta do seu marido e você não. Mas as pessoas, elas acham que só terá valor se for usado por Deus. Deus só se manifesta se alguma coisa do céu vier e passar por mim e for trazido até você. Nós só acreditamos na cura porque nós achamos que de alguma forma Deus lá do céu vai mandar uma energia positiva que passará pela minha mão, fluirá pelo meu corpo e chegará até um doente. Que nem a Érica disse: não imaginava que podia acontecer. Amados, um homem chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho um servo que está doente. Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: nem precisa, manda uma palavra daqui, Senhor, que ele vai ser curado. E foi, irmãos. Amados, nós precisamos desmistificar a igreja. A igreja, ela se tornou um lugar de feitiçaria. Quando as curas, quando o mover de Deus tinha que ser algo natural no nosso meio, todos os dias, da mesma forma que você dorme, que você levanta, que você come, que você respira, que você cura. Deveria ser assim, natural. Mas o homem, ele criou religiões porque ele acredita que se ele levantar uma mão e estender uma outra, então Deus o usará. Deus usará esse homem. E sabe o que acontece com esses que estão
com uma mão levantada e com uma para baixo, eles se tornam administradores das coisas de Deus. Eu conheço um monte. Eles brigam com o pastor, principalmente algumas igrejas tradicionais. Eles brigam com o pastor e para derrubar o pastor eles param de dar o dízimo, para ver se faz pressão para o pastor ir embora da igreja. Eu conheço alguns que fazem isso. Há anos eu vejo isso. Esses são aqueles que estão com uma mão para cima e outra para baixo, porque eles acreditam que o que Deus quer fazer só pode fazer através deles. Evidentemente que Deus usará todos nós, eu sei disso, mas contudo Deus não precisa. Ele faz isso por misericórdia. O perigo de ser um administrador das coisas de Deus. Algumas pessoas chegam e dizem assim: pastor, eu joguei na loto 100 milhões, pastor. Se eu ganhar, eu vou dar 10 milhões de dízimo. Querido, dá 100 reais do 1.000 que você ganha, porque Jesus diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Deus não está precisando que você ganhe 100 milhões para você dar 10 milhões. Deus não está precisando que você faça algum tipo de troca com Ele, diga assim: Senhor, se o Senhor me fizer rico, eu vou ajudar tantos pobres. Não, meu querido. Eu estava em São José do Rio Preto, ministrando a palavra. Quando terminei, uma velhinha, ela tem muito mais de 80 anos, se dirigiu até mim. Tem aí, bem, o que ela deu? Você tirou daí? Um pacotinho está aí? Dá aqui para mim. Eu nem separei. Uma senhora de mais de 80 anos de idade chegou para mim. Tá aí, amor? Aqui. Não, dá o papelzinho jeito que ela deu. Não vou abrir. Não, tudo bem, tá aqui. Ela entregou isso aqui para mim. Só uma moedinha. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu mal tenho o que comer na minha casa, mas eu tenho certeza que pelo menos um punhadinho de arroz o senhor vai poder comprar para as crianças com esse dinheirinho. E entregou isso aqui na minha mão. Meu Deus, que sementes deve ter aqui dentro. Que sementes. Ela não disse assim: pastor, eu vou jogar na loteria, eu vou jogar no jogo do bicho, e aí eu vou ganhar muito mais com isso aqui e vou trazer. Não, ela disse: está aqui, pastor, compra pelo menos um punhadinho de arroz. Ela mostrou o braço dela estava tudo em carne viva. Ela falou: olha, pastor, como está o meu braço. É tão difícil de eu tratar esse braço meu. Eu falei: eu vou orar por você, minha querida. Abracei ela como se fosse a minha mãe, e orei pelo braço dela que estava em carne viva. Não sei o que era aquilo. Eu disse: Deus honrará a tua fé, minha querida. Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto Deus me der, certamente te darei o dízimo. Jacó, por que ele chama Jacó? Porque significa aproveitador, enganador, mentiroso. E ele queria mentir para Deus, e ele disse assim: olha, Deus, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der bebida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der condições, pode contar comigo, que eu vou dar o dízimo. E esse tem sido o grande erro dessa geração, porque acredita que serão canais únicos e exclusivos da ação de Deus. Únicos e exclusivos.
São pessoas que nas suas orações dizem: Senhor, usa-me porque eu quero ser um canal teu. Que bela oração. Mas por que nós queremos ser um canal de Deus? Essa é a pergunta. Por que você quer ser um canal de Deus? Nós queremos ser um canal de Deus para que toda a bênção de Deus venha sobre a minha vida e eu possa dar alguma coisa? Ou eu quero ser um canal de Deus para que a justiça de Deus se manifeste no meio dessa geração? São bem diferentes as coisas. Deus não precisa de administradores. Portanto, meu amado, se você é daquele que está com uma mão para o céu e uma outra para a terra, eu digo para você, a posição das tuas mãos estão tão erradas como aqueles que estão com as mãos para o alto o tempo todo pedindo para Deus. Jesus encontrou pessoas desse tipo pelo caminho. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: por que você me chama de bom? Só há uma pessoa que é boa e é Deus. Se você quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele estava com a mão para o alto. E ele disse: quais? Jesus falou os mandamentos para ele: não matarás, não cometerás adultério. Falou todo tipo. E o jovem disse: eu tenho feito isso a minha vida inteira. E o que me falta ainda? Jesus disse: você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Eu acho que Jesus falou isso aqui simbólico. Não, não foi simbólico. E aí Jesus disse: vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quem era esse jovem? Esse jovem tinha uma mão para cima e uma mão para baixo. Por que ele tinha isso, meus amados? Porque ele era um seguidor da lei, ele era um dizimista fiel, ele era alguém que ajudava os pobres. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas no entanto, Jesus disse: não é suficiente o tipo de vida que você está levando. Eu quero que você venda tudo que você tem e dê para os pobres. E ele foi embora triste. Esse jovem foi importante. Jesus o amou, ele cumpriu a lei, ele até era um canal de assistência para os pobres, mas ele não teve poder para mudar a geração dele, e nem para ser um discípulo de Cristo, mesmo sendo amado por Jesus. Todo mundo pode dar aquilo que tem. Eu posso pegar essa calça e dar para alguém, porque eu tenho ela, é minha. O duro é se ela for a última calça, e eu encontrar um irmão que está sem nada, está sem calça, e eu arrancar essa calça minha e entregar para ele, e eu ficar com a vergonha que ele estava passando. Esse tipo de caráter muda uma geração. Mas, amados, não é assim que nós pensamos. Nós pensamos: eu tenho 2 calças em casa, então eu vou pegar a mais velha e vou doar. Não é assim que é o nosso bazar? Que desde irmãs que tomam conta do bazar, não é isso, irmã Neide, irmã Maria? Quais são as roupas que chegam aqui no bazar? Chegam roupa com freada. Chega roupa que a igreja aqui fica um fedor que ninguém suporta entrar. Porque assim somos nós. Como eu daria a calça melhor que tenho para que uma pessoa pobre possa comprá-la por 10 reais? Pastor, eu paguei 150 dessa calça, o senhor vai vender por 10? Vou. Porque alguém que nunca sonhou que pudesse ter uma calça igual a sua, vai poder tê-la por 10 reais, e com 10 reais eu vou comprar 20 pãezinhos para uma criança comer no Haiti, por exemplo. Então, amado, o que Deus está pedindo é que você possa, se você tem uma calça, doar para quem não tem, a ponto de você ficar com a vergonha que ele tem. Eu me lembro do pastor Esdras no Haiti. Ele estava com a gente no tap-tap, eu, a Diva e ele, andando, indo comprar as coisas. E ele falou assim: eu e a Diva comemos um pão com alguma coisa, eu nem lembro o que era.
Eu vi no mercado lá uma caixa de suco, que nem esse suco Vale que nós temos aqui. Eu abri, tomei 1 litro daquele suco, de tanta vontade que eu estava bebendo aquele negócio. Eu nunca dei tanto valor numa caixa de suco. E a diva falou assim para mim: tem que levar para todo mundo. Eu falei: aham. Pode levar a caixa para todo mundo, mas eu tomei. E sabe, amados, pastor Reza chegou para a gente naquele momento e disse assim: pastor, eu posso comprar um lanche? Em vez de comer, eu queria levar para os meus filhos. Eu falei: claro, pastor, mas por quê? É porque passou 2 adolescentes na minha casa, que já faziam 4 dias que estavam viajando, com fome, ninguém dá comida. Não é que nem aqui que a gente bate na porta e fala: você me dá um pouco de comida? Todo mundo dá. Ninguém dá nada para mim, pastor. E ele pegou o único pão que tinha e deu para aqueles 2 adolescentes, deixando os 5 filhos dele com fome. Eu vim aqui com você, pastor Jair. A diva tem isso gravado, é nesse celular ou é no anterior, bem? Que ele estava com a gente no carro, no tap-tap. Perdeu? Mas você lembra que a gente gravou ele falando? Passou no computador. E eu me lembro que ele disse isso: eu dei o que eu tinha para que 2 adolescentes pudessem comer. Amados, esse tipo de cristão que tem uma mão levantada e que tem uma mão abaixada, que quer ajudar as pessoas, mas somente naquilo que ele pode, ele não faz diferença nenhuma. Mas existe um outro tipo de cristão, que é aquele que se permite ser partido, é aquele que as 2 mãos estão aqui no coração. Vem cá, meu querido, vou usar você um pouquinho, só pode subir aqui. O primeiro tipo de cristão é aquele que as 2 mãos estão levantadas para o céu, pedindo para Deus. Ele é importante, ele é amado de Deus, mas ele não fará diferença nenhuma no reino, porque ele passa o tempo todo pedindo para ele. O segundo tipo de cristão, ele está o tempo todo com uma mão pedindo para Deus, mas a outra mão ele está distribuindo para as pessoas. Então ele acredita que ele é um canal no qual as coisas de Deus passam e vão até as pessoas. Ele também está enganado e ele não vai conseguir mudar a geração dele. Mas o último tipo de cristão é aquele que tem as 2 mãos no coração. Esse é o tipo capaz de mudar uma geração. Por quê? Porque ele não está dando nada que Deus trará sobre ele. Ele está se dando. Ele está dando o seu coração, porque não há nada mais importante do que o seu coração. Jesus não pede o seu dinheiro. Jesus não está vendendo o céu para você. A única coisa que Jesus quer é o seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Esse que tem as 2 mãos no coração são aqueles que se partem. Eles pegam de si e se partem para as outras pessoas. Fica aí, meu querido. E foi o que Jesus Cristo nos ensinou. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 e 24, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, Jesus pegou o pão. O pão significa o quê? A carne de Jesus, o corpo de Jesus. Jesus pegou aquele pão que significa o seu corpo e partiu. Jesus se deu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Esse meu amado, ele não se preocupa se ele vai receber ou se ele não vai receber. Ele sabe que ele terá que se doar. Este sim é capaz de mudar uma nação, porque ele faz que nem Cristo, que se doou totalmente. Ele sim pode mudar uma geração. Abraão entendeu isso. E em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai,
para a terra que te mostrarei. Olha agora, Abraão, levanta as mãos, Abraão, as duas mãos pedindo. Olha só, olha o que Deus faz. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Abraão agora está olhando para Deus, e Deus está dando coisas para Abraão. Mas no versículo 3, Gênesis 12, 3, Abraão começa a mudar a posição dele. E Deus diz: abençoarei os que te abençoarem. E uma mão já fica assim. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, que até então estava com as duas mãos levantadas, agora está com uma mão levantada, e com uma mão ele está agora sobre as pessoas. E Deus diz: eu te usarei para abençoar todas as pessoas, todas as famílias. Mas de repente parece que Deus muda de ideia. E no versículo 2, Deus diz para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E agora o que ele diz? Como ele termina? E tu serás uma bênção. Abraão não é mais canal de bênção, Abraão é a bênção. Ele não é mais canal de bênção nenhuma. Esse é o grande erro da igreja. Esse é o grande erro. Irmão, eu não sei se você tem maturidade espiritual para entender isso. Eu não sei se você tem maturidade para entender, porque o que está sendo passado para você é material pesado, é feijoada pesada, meu querido, porque vai contra tudo que nós estamos aprendendo das igrejas, tudo que está sendo pregado por aí. O que Deus quer é que você seja a bênção. Você é a bênção no seu trabalho, você é a bênção na sua escola, você é a bênção onde quer que você esteja. É você a bênção. Você não precisa ser um canal da bênção, ser tu uma bênção. E quando você entende isso, você se liberta, você fica livre. Porque até então você achava que o pastor precisava te abençoar. Ah, o pastor precisa me abençoar, porque se o pastor não me abençoar, não, 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 eu sou a bênção. Eu sou a bênção. Eu sou. Eu me darei em favor das pessoas. Eu me darei para os meus amigos. Eu me darei para a minha família. Eu me darei para os meus filhos. Eu me darei para o meu marido. Eu me darei para a minha esposa. Amados, quem entende isso, acabou as crises conjugais. Acabou. Não existe mais crise para quem entende isso. Porque agora, meu amado, você não é o canal da bênção para a tua esposa, apesar de Deus desejar que você ore pela tua esposa. Não é disso que eu estou dizendo. Mas você é a maior bênção para a tua esposa. Marido, olha para a tua esposa, você vai gostar disso agora. Olha para ela, diga para ela assim: eu sou a maior bênção para a sua vida. Diga isso, esposa, para o seu marido. Diga assim: eu sou a maior bênção para a sua vida. Se os seus filhos estiverem pertinho de você, filhos, olha para os pais e dizem assim: pai, mãe, eu sou a bênção na tua vida. Agora eu quero que você olhe para o irmão que está atrás de você, para o irmão que está na frente de você, e diga: eu sou a bênção na sua vida. Eu sou a bênção. Eu sou a bênção. O que Deus tem para fazer já está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Eu sou a bênção na tua vida, meu querido. Pastor, o senhor está tirando Deus da jogada. Claro que não. Claro que não. Amado, precisamos entender o mover de Deus. Jesus naquela cruz, quando ele pagou o preço, qual foi a última palavra que ele disse? Está feito. Está feito. Não há outra obra para ser feita. Não há remissão de pecados em outra obra. Jesus já fez todas as coisas para que você fosse a bênção para essa geração.
não é ninguém, meu amado, não é ninguém, é você, cheio do Espírito Santo, que será a bênção para essa geração, para as pessoas que estão do seu lado. É você, é você. Então, é por isso que o testemunho funciona. Sabe por que o testemunho funciona? Você chega com uma pessoa e fala assim: você conhece Jesus? Ela fala: aham. E vai continuar fazendo a mesma coisa que está fazendo. Não, eu quero apresentar Jesus para você. Ó, Jesus foi um menininho pequenininho, pobrezinho, nasceu em Belém. Nasceu numa manjedoura, tinha umas vaquinhas do lado, e ele veio no mundo, e aí ele cresceu, e ele pagou pelos nossos pecados. Beleza? Esse foi Jesus. Ah, ele foi para o céu e ele vai voltar. Você aceita ele? Aham. É, dá para aceitar. Valeu, amanhã você volta. Agora, eu tive uma experiência com Deus. Algo real de Deus aconteceu na minha vida, e eu fui transformado pelo Espírito Santo. E Ele me conheceu antes, e sabia quem eu era. Sabia que eu era aquele alcoólatra, sabia que eu era aquele viciado, sabia que eu era aquele cara pervertido. Ele sabia de tudo isso. Aí um dia ele olha para mim e fala assim: o que aconteceu com você? Por que você está diferente? Aí você fala assim: é porque eu conheci Jesus. Ele fala: então deixa eu conhecer Jesus também, porque se Ele mudou a sua vida, Ele vai mudar a minha vida. Aí, sem eu contar história nenhuma para ele, eu abraço ele e digo assim: olha, o Jesus que me amou ama você também. E aí você consegue sentir Jesus aqui dentro de você do mesmo jeito que eu estou sentindo, e você vai perceber que a sua vida vai sendo transformada, porque não é alguma coisa que vem por leitura, é alguma coisa que vem pelo Espírito. E aí você começa a ler a Bíblia e ela começa a fazer sentido, porque até então ela não fazia para você. E você começa a entender o espírito da palavra, e você começa a ser transformado. Então você descobre que você é a bênção. Esposas, são vocês a bênção para os seus maridos. Vocês estão querendo que Jesus venha de novo? E diga assim, e grite: Michel, eu estou aqui no trono e vim dizer que te amo. Isso nem parece Jesus, parece o Pitibicha, né? Parece Cid Moreira falando, Tom Cavalcante. Não, amados, como é que ele conhece que Jesus Cristo está vivo? Através do Jesus que vive em mim. Abraão entendeu isso. E Deus disse para Abraão: você vai ter que imolar o seu filho. Tem gente que acha, você vai ter que deitar aqui, meu irmão, deita aqui. Não sei se eu fiz isso aqui em outra igreja, se eu fiz aqui, vou fazer aqui. Não, você vai deitar bem aqui para todo mundo te ver. Bem aqui, cuidar com a cabecinha aqui. Deita aqui, bem aqui. Isso. E cuidar que tem um negócio aqui na sua cabeça, tá bom? Por favor, alguém dá uma faca para mim. Pega aquela bem grande na cozinha, Rita. Então, vamos lá. Faz de conta que isso aqui é uma faca. Que pena, devia ter lembrado disso. Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu quero que você imole o seu filho para mim. Tem gente que pensa que Deus mandou Abraão pegar a faca e fazer assim, ó. Não. Deus mandou Abraão pegar a faca e fazer assim, ó. Serra, serra, serra do cerro, papo do vovô. Tirou o bracinho. Isso do filho dele. Deixa eu cortar o outro braço. Deixa eu cortar o joelhinho. Deixa eu cortar a coxa. Deixa eu cortar o pescoço. Isso é imolar. Se partir. Deus falou para Abraão: Abraão, eu quero que você entenda o que eu vou fazer com o meu filho por toda a humanidade. Eu vou separar pedaço
do meu filho para todas as pessoas. Imolar o meu filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Jesus fez. Jesus se deu um pedacinho para cada um de nós. Isso é a ceia do Senhor. Isso representa a ceia do Senhor. Um pedacinho do Senhor para cada um de nós. Este é o mover perfeito de Deus. Mas como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo me dar? Você consegue se dar, meu querido, quando você ama aquele que te ofende. Você consegue se dar quando você perdoa aquele que te fez um mal, aquele que fez um grande mal para você, e você é capaz de andar perto dele novamente, apesar de todo o mal que ele te fez. Você consegue andar nessa dimensão quando, tendo tão pouco, você é capaz de se partir em favor das outras pessoas, quer seja no financeiro, quer seja na comida, quer seja no seu coração, o que quer que seja, você está disposto a partir. E Jesus viu isso naquela viúva pobre que deu tudo o que tinha. E em João capítulo 6 versículo 9, quando Jesus precisa multiplicar os pães, ele diz assim: falam para Jesus: aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Jesus disse: me traga esses 5 pães aqui, que eu vou partir esses pães. Eu vou encerrar falando sobre Estevão. A Bíblia diz que Jesus está sentado no trono. A Bíblia diz que no céu tem 2 cadeiras aqui. Tem 2 cadeiras aqui. Senta aqui, meu querido. Venha para cá um pouquinho. Para cá. Não. Jesus está à direita do Pai. Aqui está o Pai. Aqui está Jesus, à direita do Pai. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita do Pai. Mas olha o que acontece em Atos capítulo 7, versículos 56, 57, 58. Quando Estevão está sendo morto, na hora que ele está sendo apedrejado, porque ele está se doando pelo Evangelho, ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Opa, ele vê como? Como que Jesus está? Ué, mas a Bíblia não diz que Jesus está assentado à direita de Deus? Mas aqui Jesus está em pé. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui está Jesus. Jesus está à direita do Pai, sentado no trono. Mas havia lá na terra um homem chamado Estevão. E esse homem chamado Estevão aprendeu o que é se partir pelo Evangelho. Ele não teve medo de falar a verdade sobre Jesus Cristo, e cada pedrada que vinha sobre ele tirava um pedaço dele. A pedrada era mandada no rosto e levava um pedaço de carne do seu rosto. A pedrada era jogada no seu queixo e um pedaço do seu queixo saía. O couro cabeludo saía. Se você nunca viu como uma pessoa era apedrejada, eles pegavam as pedras mais pontiagudas e mandavam com toda a força na cabeça e no corpo da pessoa, arrancando os pedaços dela com a pedrada. São pedaços que são tirados. E Estevão aprendeu o que é se partir. E como ele aprendeu, agora ele está morrendo. E quando ele vai subir ao céu, Jesus levanta do trono e olha. Olha só o que ele está fazendo. Todos aqueles que se partem, todos são capazes
de levantar, de tirar Jesus de sentado do trono. Todos os que fazem isso, que são capazes de se partirem. Vamos ficar de pé.